Paradas grandiosas. Precisão militar. Coreografias treinadas por meses e meses, dia e noite, que podiam ser vistas até do espaço. A capital moderna, o interior atrasado. E, acima de tudo, uma devoção completa pelo regime. Assim é a Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo, que voltou ao noticiário esta semana. O líder Kim Jong-un e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, se reuniram mais uma vez em busca de paz na região. No começo do mês, uma equipe do Fantástico passou 11 dias na Coreia do Norte. Uma nação pequena, pobre, mas que tem armas nucleares. É raro que jornalistas passem tanto tempo lá. Para conseguir o visto, as negociações foram longas e complicadas. Como mostram agora os repórteres Álvaro Pereira Júnior, Stephanie Lotufo e Wellington Almeida. Dia 2 de março de 2018. Procuramos a Embaixada da Coreia do Norte em Brasília para uma reportagem sobre um passaporte brasileiro emitido misteriosamente em nome do líder Kim Jong-un. Eu não vou falar sobre isso aqui. Não vale a pena. Ninguém quis gravar a entrevista, mas um diplomata disse: se um dia você quiser fazer uma reportagem no meu país, fale comigo. Nós falamos. Várias vezes. Foram 6 meses de negociações delicadas, de idas, de vindas, de mudanças de data, de cancelamentos de voos, até que finalmente a gente conseguiu isso aqui. Nosso visto para a Coreia do Norte, o país mais misterioso e fechado do mundo. O que a gente vai fazer lá? A gente não sabe. A Embaixada da Coreia do Norte não nos passou uma agenda, segundo eles, por questões de segurança. Bem típico de um país tão fechado quanto esse. Para saber o que vai acontecer, só mesmo indo para lá. Saímos de São Paulo. Por que dessa viagem? Me explica, por favor. Eu não sou jornalista, eu fazer uma reportagem lá. Voamos para Doha, no Catar. De Doha para Pequim. De Pequim... Agora começa a última etapa da nossa viagem, que é sair daqui de Pequim, na China, para a capital da Coreia do Norte, para Pyongyang, no voo 121. É 1 hora e pouco de voo e a gente está lá. Já na chegada, uma amostra do rigor dos próximos 11 dias. Malas reviradas na alfândega. Eles cismaram com umas revistas minhas sobre música inglesas, mas passou, vieram 3 pessoas nos recepcionar e agora, de agora em diante, é estrada e trabalho. Nossos guias, vamos chamar assim, falam espanhol. E na van, finalmente, revelam onde vamos ficar. O Hotel Yanggakdo, numa ilhota no rio Taedong, que corta a cidade. No saguão, mais um sinal da vigilância implacável. Uma braçadeira de uso obrigatório. Jornalista, em coreano. É o que eles disseram, o P é de press, imprensa em inglês. E tem que pagar, é 30 euros cada braçadeira. Próximo passo. Aprender as regras para jornalistas estrangeiros. Artigo 25. Proibido cometer atos que distorçam a realidade do país e que violem a estabilidade e os interesses da sociedade. E o Código Penal, no artigo 62, ameaça. Pessoas que cometerem atos de propaganda contra o Estado receberão pena de 5 a 10 anos de reeducação pelo trabalho. How I have made the worst mistake of my life. Alguém que supostamente desrespeitou as regras foi o turista americano Otto Warmbier. No início de 2016, ele foi condenado a 15 anos de prisão com a tal reeducação pelo trabalho. Otto teria roubado um pôster da parede do mesmo hotel Yanggakdo onde nós estamos. O pôster de propaganda do governo teria sido arrancado do misterioso 5º andar, proibido para os hóspedes. Repare, o elevador nem tem o número 5, pula do 4 para o 6. Em junho do ano passado, Otto foi devolvido aos Estados Unidos, em estado vegetativo, por causas até hoje não esclarecidas. Otto morreu 2 dias depois de voltar para casa. Tinha 22 anos. Para nós, mais orientações. É proibido sair sem os guias. O Yanggakdo não é só um hotel, é uma espécie de prisão.
O hotel é uma pequena cidade, tem várias coisas. Entre essas coisas tem livraria. E a livraria está indicando aqui os destaques da semana. Destaque número 1, Kim Jong-un discute o avanço vitorioso que está acelerando do socialismo. O destaque número 2 é Casos da Vida de Kim Jong-un. 2 são obras ou do Kim Jong-un ou sobre Kim Jong-un. O Yanggakdo tem muitas outras atrações, mas a maior parte do tempo a gente passa nos quartos mesmo. Aqui tem um rádio. Chama a atenção que o rádio não tem aquele botão de mudar de estação. É porque só tem uma estação. Mas ligando, não pega. Na televisão tem 2 canais norte-coreanos. Os 2 passam a mesma programação. Programas que incentivam as pessoas a trabalhar bastante e também tem muito programa a favor do grande líder, a favor do governo. É isso o dia inteiro. Quando saímos, os guias só entregam a programação em cima da hora. Ou às vezes nem isso. 8h15 da manhã, até agora a gente não sabe o que a gente vai fazer. Somos levados para conhecer Pyongyang, seu Arco do Triunfo, suas torres. A limpíssima capital, de 2,5 milhões de habitantes, é a vitrine do regime. Por todo lado, imagens gigantescas de Kim Il-sung, fundador do país, que governou de 1948 a 94, e do filho dele, Kim Jong-il, que comandou de 94 a 2011. Kim Jong-il é pai do atual ditador, Kim Jong-un. A Coreia do Norte é a única dinastia comunista da história. Mensagens políticas dominam a cidade. União invencível com pensamento unânime será eterna. Com nossa frente revolucionária, conquistemos novas vitórias por uma potência socialista. Seguimos o Marechal até o fim dos céus e da terra. Marechal é um título pelo qual Kim Jong-un também é conhecido. Nesse sistema de submissão, esta professora da USP encontra aspectos religiosos e da filosofia do chinês Confúcio, de 500 anos antes de Cristo. O que está abaixo obedece ao que está acima e o que está acima protege o que está abaixo. Os governados têm essa ideologia moral de obedecer completamente ao que está acima, que seria o governante, porque eles acreditam que eles receberam proteção. Para conhecer os governados, vão pegar o metrô. Então aqui os nossos 3 acompanhantes que vão pegar o metrô junto com a gente. É o tempo inteiro sendo vigiado. Entramos. As estações são bem profundas, para serem usadas como abrigos em caso de uma guerra nuclear. No painel, regras curiosas. Proibido transportar animais, exceto pássaros ornamentais ou peixes dourados dentro do plástico. Rapidamente, os guias ordenam: hora de sair. E assim chega ao fim o nosso passeio por uma estação de metrô em Pyongyang. Do lado de fora, entrevistas liberadas, mas os guias vigiam tudo. Pergunto o que esse estudante acha do governo de Kim Jong-un. Nós consideramos o admirado Marechal Kim Jong-un como um nosso pai verdadeiro. E como ele conduz a política nacional nos considerando como filhos e filhas, acho que é um ótimo governo. Com essa moça, o papo é sobre celular. Pergunto para que ela usa. Uso para chamadas de voz, mensagens de texto, jogos. E fotos, manda para os amigos? Para isso, precisa se registrar num serviço, discando 999. Mas eu nunca me registrei, então não mando minhas fotos para ninguém. Você vê notícias no celular? Sim, vejo todos os dias. O site é do principal jornal, o Rodong Sinmun, que, como todas as publicações, reproduz a visão do Partido Único. Thank you very much. Thank you. O que a Dankyon e todos os norte-coreanos acessam é uma intranet, uma rede altamente controlada. Internet, eles nem sabem o que é, só os estrangeiros podem se conectar oficialmente, comprando celulares especiais. Mas... para ter um pacote de 1 giga, são 200 euros. 200 euros dá R$1.000. Vão ficar sem internet mesmo, paciência. Este aluno do ensino médio nem tem celular. Diz que a maioria dos amigos também não tem. E música, qual é o seu tipo favorito? Música revolucionária. E as letras?
as que falam do nosso grande líder Kim Jong-un. Chama Justin Bieber. Existe um cantor canadense famoso no Brasil chamado Justin Bieber. Já ouviu falar? O tradutor, que também não sabia quem era Justin Bieber, pergunta. Resposta: não conheço. Num outro bairro, dos mais modernos da capital, essa estudante de engenharia tem celular. Já ouviu falar em Facebook? Facebook? Não entendo essa palavra. O tradutor também não sabia o que era. Eu explico que é uma coisa da internet. Não conheço. E de filmes ela gosta? Gosto especialmente dos filmes que tratam dos feitos dos nossos grandes líderes. A devoção ao regime é absoluta. E é assim desde a fundação, há 70 anos. Até então a Coreia vivia numa disputa entre dois irmãos imperialistas. Os coreanos diziam que eles eram um camarão entre 3 baleias, o Japão, a China e a Rússia. De 1910 a 1945, a Coreia não existia como nação. Era uma colônia japonesa de relações tensas. Em 1948, com o fim da Segunda Guerra Mundial e o Japão rendido, a Coreia foi separada em duas. A do Norte, comunista, controlada pela então União Soviética, e a do Sul, capitalista, pelos Estados Unidos. A linha divisória era, e é, o Paralelo 38. Duas superpotências decidem fazer isso. Com base no paralelo, simplesmente metade do Norte é minha, metade do Sul é sua. Em setembro de 1950, a Coreia do Norte, sob o comando de Kim Il-sung, invadiu o Sul. Os Estados Unidos conseguiram autorização da ONU para um contra-ataque devastador. Foram quase 3 milhões de mortos, até um cessar-fogo em julho de 53. Nunca se assinou um acordo de paz. É como se o país vivesse em guerra até hoje. O regime se aproveita da situação para estimular o fanatismo patriótico, que aparece com toda a força nas épocas de festa. E esta é uma época de festa. De festa e de tensão. Tá rolando uma correria aqui, a gente chegou de uma visita a uma fazenda, a gente pensou que ia jantar, dormir, mas nada disso. Disseram, vocês têm 10 minutos para descer, trazer todo o equipamento que vai passar por uma inspeção. E não dizem mais nada. Depois da inspeção, de horas, os guias mandam entrar correndo no ônibus. Passamos 2 horas na fila, de repente foi uma correria insana, agora estamos indo para esse evento que ninguém sabe o que é. Era um luxuoso musical de louvor ao regime socialista. Noite de 8 de setembro. As grandes festas estavam só começando. Manhã de 9 de setembro, dia dos 70 anos de fundação do país. Somos levados à grande praça Kim Il-sung. Tudo pronto para parada civil e militar. A praça toda está em silêncio, à espera da chegada do líder Kim Jong-un. Até que o líder Kim Jong-un chega ao balcão para acompanhar as festas dos 70 anos da República Democrática Popular da Coreia, o nome oficial do país. A grande expectativa é pela parte militar do desfile. O chão treme. A Coreia do Norte é a sociedade mais militarizada do mundo. Tempo médio de serviço: 6 anos para os homens e 5 para as mulheres. A parada prossegue e uma ausência chama a atenção. Está chegando ao fim a parte militar da parada e não houve a apresentação de nenhum novíssimo armamento, por exemplo, um míssil intercontinental. Isso reforça a atitude menos agressiva que os norte-coreanos vêm tendo nos últimos meses. Ao final de exatas 2 horas, Kim Jong-un celebra ao lado de Lee Jae-shu, o número 3 do governo da China, o principal país aliado da Coreia do Norte. O dia seria longo. À noite, mais uma vez, fomos colocados num ônibus sem saber para onde. Chegamos ao estádio 1º de maio. A entrada foi uma guerra. Lá dentro, os Mass Games, os chamados Jogos do Povo, uma demonstração gigantesca de precisão e sincronia. Só no painel mutante, 20 mil pessoas.
muitas delas crianças pequenas. Um dos principais especialistas do mundo em Coreia do Norte comenta: os treinamentos começaram no final de março. A rotina é tão rigorosa, tão intensa, mas provavelmente não existe nenhuma compensação. Só o prestígio de ser uma entre 150 mil pessoas na apresentação. O espetáculo, tecnicamente, é impecável. Mais uma vez, o líder está lá. Os Jogos do Povo não eram tudo. Na noite seguinte, mais grandiosidade. A mesma praça que um dia antes tinha recebido a parada militar, agora seria palco da Marcha das Tochas. Dezenas de milhares de estudantes de ensino médio superior demonstram com unidade matemática seu fervor pela dinastia Kim. Manzé! Viva! As comemorações finalmente terminam. Mas não a nossa viagem. Na semana que vem, o que se come na Coreia do Norte? Um pouco doce e um pouco apimentado ao mesmo tempo. O zoológico dos tigres tristes. Uma viagem pelo interior, vedado para os estrangeiros. A voz operária. Será que no comunismo dos Kim, os trabalhadores se sentem no poder? E os norte-coreanos que aprendem português. Vocês conhecem alguma coisa da comida brasileira? Acho que o feijão e arroz e batata. Domingo que vem, em mais um episódio de 2018. 11 dias na Coreia do Norte.